Olá, é com prazer e com alegria que mais uma vez entro na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Puxe seu banco, se acomode na sua cadeira ou no seu sofá, mas deixe um espacinho para a gente, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7, aos nossos internautas, deixo meus abraços fraternos. Desejando a todos que possamos aprender e aproveitar bastante esses momentos que estaremos abordando temas doutrinários. Nossa convidada de hoje será Socorro Paz, que é expositora, coordenadora do Departamento de Infância e Juventude, fundadora e vice-presidente da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, localizada na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. Por entender mais do que ninguém de família, é que ele abordará o tema, os desafios da vivência do amor em família. Socorro é mãe de 7 filhos biológicos, fora os que o seu coração adotou como filhos. Deve ser um desafio mesmo essa missão. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas pela nossa expositora ao fim da sua abordagem temática. Passamos agora a palavra à nossa irmã Socorro Paz e que Deus, com seu amor, nos envolva e que possamos aprender juntos. É um prazer tê-la conosco. Os nossos cumprimentos aos ouvintes aqui presentes e especialmente aos nossos internautas que acompanham a TV 7 com esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita, tão necessário nessa era de regeneração, nesse momento de transição planetária que todos nós devemos nos empenhar para aprofundar os nossos conhecimentos na doutrina espírita e entender o mundo que nos cerca. Nós sabemos e agradecemos desde já o convite à TV 7 para falar sobre um tema tão importante e tão desafiador nos nossos dias, que é realmente refletir sobre os desafios da vivência em família. Nós sabemos que a concepção de família e a própria organização da família, desde a década de 60 do século passado, que ela tem uma transfiguração nova. Nós temos um modelo novo hoje de família. Nós não temos mais aquele modelo de família em que o pai, o provedor, trabalhava e a mãe ficava em casa com a função de educar e de manter a família. Nós passamos pelos desafios de enfrentar o trabalho, de todos nós termos que trabalhar, que dividir todas as atividades, não só no aspecto financeiro, organizacional da casa, mas principalmente no aspecto afetivo, no aspecto do cuidado e da educação de nossos filhos. E isso tem trazido um desafio muito grande a essa nova configuração de família. Sem falar nas questões atuais, como, por exemplo, as famílias homoafetivas, as famílias que, no nosso país, muitas mães sozinhas carregam praticamente a educação e o cuidado. Então, são muitos os desafios no momento desse que nós vivemos. E nós sabemos que tanto essa necessidade, essa mudança de configuração, da facilidade, até mesmo de a separação pelo divórcio, de se formar uma nova família, de se ter filhos, não é? De um relacionamento de um dos cônjuges juntos, tudo isso tem trazido um momento novo, diferente de convivência com os filhos. Nós sabemos que hoje há famílias em que o filho passa 3 dias ou uma semana com o pai, ou outros dias com a mãe, às vezes com outros parentes da casa, em função do trabalho, em função das nossas necessidades. É um mundo novo com necessidades diferentes. E essa caracterização vem nos trazer também um novo olhar. Como educar dentro dessas necessidades, como colocar a proposta de Jesus, a proposta da educação numa perspectiva espiritual, porque nós vamos entender com Kardec que um dos grandes problemas da nossa época e que o Espiritismo vem combater é o materialismo. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. O que significa essa visão materialista interferindo na educação, na convivência, na configuração familiar? Isso traz tudo. E nós vamos tentar aqui pensar e refletir sobre algumas dessas questões e o que a doutrina espírita tem a nos dizer para que a nossa família ela tenha pelo menos um encaminhamento, um roteiro
a seguir e um direcionamento espiritual para que esse reencontro de almas, como diz Joana de Ângelo e Emmanuel, que a família é um laboratório de almas, planejado espiritualmente, não é nada por acaso. Esse reencontro, ele tem um sentido. E ele possa se configurar, possibilitando a cada um de nós um processo evolutivo, um processo de reencontro em que nós podemos crescer juntos. Então nós vamos ver que é doloroso ouvir nos noticiários. Eu, pelo menos, eu fico extremamente abalada quando eu escuto, e eu acredito que todos vocês também, dizer que um pai ou uma mãe esqueceu o filho dentro do carro. Por que que isso acontece? Por que esses acidentes tão, de certa forma, comum hoje em dia, se compararmos com outras épocas? Por que esse esquecimento? Esqueci. Alguém esquece o filho na escola, esquece de pegar o filho no horário combinado, era para um ir, o outro não foi. Por quê? Isso vem demonstrar o estresse, a sobrecarga de atividades, de compromisso dessa nossa época, tem levado a desconfigurar o que é essencial nas relações familiares, que é a convivência, o tempo da convivência, o cuidado, a relação afetiva, o eu estar presente no teu processo evolutivo, porque a gente pode caminhar junto. Então esse é o nosso grande desafio. Como é que nós devemos encarar a nossa vida a ponto de pessoas hoje estarem fazendo contratos, assumindo contratos, para dizer, olha, a gente vai se relacionar, mas a gente não quer filhos, porque filho dá trabalho, filho atrapalha, a gente não vai poder viajar, o nosso emprego não permite, eu só chego em casa à noite. E todas essas necessidades, que evidentemente são necessidades importantes para que a gente possa trabalhar e viver, mas elas não devem anular o objetivo principal da nossa reencarnação. Daí onde Kardec está certo em dizer que se nós não tivermos uma visão espiritual da nossa encarnação e da existência, ou seja, se o sentido existencial realmente não for definido por algo superior, nós vamos nos perder na busca incessante das coisas materiais. E aí ele fala sobre a questão do materialismo. E nós vamos nos esquecer que o objetivo principal da reencarnação não é a gente atender a vida inteira às necessidades profissionais, embora sem elas a gente não viva. É evoluirmos nos sentimentos. Nós estamos aqui para dar um avanço no nosso processo evolutivo. É evoluir sentimentos. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei. Mas não é a lei só para meu país, para meu planeta. Essa é uma lei do universo. É a lei de Deus. Nós estamos aqui para desenvolver sentimentos, para crescer na amorosidade. E se nós nos perdemos, esquecendo disso em função de tantas outras necessidades que poderão ser colocadas num lugar muito maior, quando elas não deveriam, nós poderemos esquecer a grande meta, que é a nossa evolução. Então nós vamos encontrar uma crônica que foi lançada no livro Família, Último Lugar, pelo jornalista Hélio Fraga. É um livro que não é tão recente, é de 1987, em que esse jornalista vai falar sobre o grande drama da vida dele. Quando ele foi preencher a declaração do imposto de renda, o impacto que ele teve, e ele terminou fazendo um texto, que ele preferia não ter nenhum bem para declarar, mas naquela página, simplesmente onde estaria lá o nome dos dependentes, ele poder ainda colocar o nome do seu filho, com o qual ele alega que não conhece. O filho morreu, teve um câncer no cérebro, morreu aos 12 anos e ele diz, eu cansei de trabalhar, porque eu pensava em acumular bens para deixar para meus filhos. E fui aumentando. Depois eu deixei de almoçar em casa. Depois eu comecei a viajar para poder ter mais trabalho. E pensando em deixar, não, eu preciso deixar bens para meus filhos. Eu preciso ter bens para poder pagar a melhor escola, para poder ter o melhor plano de saúde, para poder fazer a melhor viagem das férias, para dar a ele o que eu não tive. E esse é o nosso grande engano. Imaginar que a nossa geração que sofreu
que ralou, que lutou para valorizar e conseguir as coisas, nós hoje imaginarmos que nossos filhos não deverão ter esforço nenhum, porque nós vamos lhes dar tudo. Esse é um grande equívoco nosso. E aí nos perdemos nesse excesso de busca material, deixando de lado a importância da convivência, a importância do afeto, a importância do amor e do cuidado, porque quem ama tem que estar por perto, quem cuida tem que estar presente. Senão eu não posso cuidar de tão longe. Eu posso até acompanhar, eu posso até orientar, mas eu preciso ter o espaço da convivência. E ele relata nessa crônica o quanto ele sofreu em não poder estar mais com seu filho. Ele preferia ter trabalhado menos e ter tido acompanhado mais. E com certeza, um dia a nossa consciência vai cobrar do que nós poderíamos ter feito, porque a nossa consciência, ela vai sempre nos dizer o que é que nós deveríamos estar fazendo ou fazendo melhor. Evidentemente, estamos num processo evolutivo, como diz Joana de Ângeles, que a família é esse laboratório. Nós vamos encontrar as pessoas como nós as deixamos no passado. Então, os nossos parentes difíceis, as nossas dificuldades afetivas, as nossas complicações, os nossos conflitos, todos eles têm a ver com a nossa convivência anterior. Por isso que o Espiritismo tem uma orientação muito importante para dar à família, que é a questão da explicação sobre a reencarnação. Por que que esse espírito é tão diferente? Por que eu tenho 2, 3 filhos e eu olho realmente para cada um e cada um tem a sua individualidade? Porque cada um traz a sua experiência, traz o seu conteúdo. E eu vou precisar conviver com essas diferenças. Eu vou precisar compreendê-los. E para isso eu preciso também me ajudar. Então nós vamos ver que essa reflexão sobre a família é muito importante que a gente faça. Qual é o lugar que eu ocupo hoje na família? Eu me preocupo com a minha família? Quando eu estou em casa, eu tenho tempo para estar com a família? Ou eu estou em casa e vou cuidar só do meu mundo? Eu me preocupo com o que está acontecendo. Eu nunca esqueci de um dos meus filhos, que eu disse para ele que ele tinha um olhar de psicólogo. Mas ele não fez psicologia, embora eu tenha um que realmente fez psicologia. Ele olhava e ele olha para o irmão, ou para mim, ou para o pai, ou para alguém, e ele sabe o que a pessoa está sentindo. E eu nunca esqueci, minha filha foi dormir a primeira vez fora de casa, e ela chegou e eu... Oi, minha filha, como foi? Ela tinha 8 anos. E haja conversar com ela. E ela dizendo que foi tudo bem, tudo. Aí o irmão olhou para ela e disse, mamãe, olhe para o olho dela direito. Ela não gostou, não. Aconteceu alguma coisa lá que ela não gostou. Quando ele disse isso, eu olhei para ela, as lágrimas dela começaram a cair. Eu fiquei preocupada. Como é que eu, mãe, não tinha notado que alguma coisa tinha acontecido? E ele, o irmão mais novo do que ela, 2 anos, percebeu. E ao longo do percurso em família, eu percebo que ele tem essa característica. É aquela pessoa que tem a sensibilidade para olhar e perceber no outro. Claro que todo mundo tem que ter isso, mas nós devemos nos preocupar se as pessoas estão bem. E aquilo ali foi uma lição para mim, em ver que naquele momento eu não fui capaz de enxergar por quê. Talvez eu não conversei dando mais atenção, talvez eu precisasse de alguma outra informação para poder perceber. Mas esse é um ponto da convivência que é muito importante. Olhar para o outro. Quem está presente em família, olha para o outro. Eu estou olhando para a minha família, eu sou capaz de olhar para o outro, para enxergar isso que não está visível, mas que está posto, porque está dentro de cada um. Eu sou capaz de ter esse olhar. Geralmente dizem que a mãe, por ser mais intuitiva, ela percebe, mas não necessariamente. Há pessoas que têm essa interação maior, essa empatia com o outro. Então nós vamos ver que é na família que nós vamos construir os maiores laços afetivos. E é por isso que a família também marca tanto a gente. É por isso que há experiências muito dolorosas.
aquelas que nós passamos na infância, que marcam, porque são essas pessoas que estão conosco o tempo todo. Elas vão ter um registro maior em nós. Então, nós vamos ver como é importante viver em família. Nós não devemos fugir da família porque a família é complicada. Eu não gosto de procurar minha família porque eu tenho uma família complicada. Quando a gente se junta, eu me lembro que teve uma ocasião que uma pessoa disse, olha, a gente se junta, mas a gente não passa muito tempo. Eu disse, não, por quê? Não, a gente combina o almoço, no dia das mães, o dia feriado, mas deu 2 horas, 2h30, todo mundo já tem que estar saindo. Eu disse, por quê? Porque se deixar tem briga. Se deixar, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque um bebe, porque o outro começa a dizer coisa com a vida do outro, começa a se meter, começa a querer dar conselho e a coisa não vai funcionar. Então, a gente já combinou, vai e um sai, outro sai, que é para não demorar. Ou seja, na verdade, quando isso acontece é porque nós estamos com dificuldade de nos relacionarmos com os outros. Nós não estamos entendendo o nosso espaço de convivência. Porque na família, ninguém está na família para consertar ninguém. Pai e mãe educa pelo exemplo. Mas vocês vão perceber que chega uma fase que o filho escolhe o percurso que ele vai fazer. Escolhe. Embora o pai e a mãe tenham dado a base. Mas cada um é individual. Então é na família que essas relações devem ser melhoradas. E como a gente fazer para aceitar esse desafio de viver em família? Já que a família é esse laboratório divino e pela lei da reencarnação, nós estamos juntos para resolvermos conflitos do passado. Os espíritos falam que nós temos uma memória afetiva, porque a memória dos fatos do passado, Deus, pela sua misericórdia, as apagou. A gente não se lembra, graças a Deus, que a gente não lembra, não é? Quem traiu, quem matou, quem assassinou, quem ajudou, não lembra. Mas o registro fica, o registro emocional fica. E é por isso que nós vamos ter aquela pessoa que a gente não consegue se relacionar bem. Que a gente olha e a gente faz tudo, mas a gente não consegue se aproximar. Que a gente tem divergências, não sabe por quê. Tudo isso para nos dizer, há algo ali no passado que precisa ser trabalhado. Por que é que com aquela pessoa eu me dou tão inteiramente e com aquele outro parente eu não consigo me doar? Ali tem problema. Ali tem um nó espiritual que precisa ser desfeito na relação afetiva, que precisa ser trabalhado. Esse é um desafio, conviver com os diferentes. Todos nós, no nosso grupo familiar, nós vamos encontrar os espíritos afins, aqueles com os quais nós simpatizamos, os espíritos com quem nós não simpatizamos porque não convivemos bem, outros que são praticamente indiferentes porque talvez nós tenhamos pouco tempo de convivência, mas está ali o laboratório de almas, nos chamando para o perdão, para a renúncia, para a doação, para a compreensão. E qual não deve ser a nossa preocupação? A nossa preocupação principal deve ser, eu estou aqui para um processo de aprimoramento afetivo e espiritual. Em que situações eu tenho dificuldade de agradecer? Porque esse é um grande desafio que ajuda na relação familiar, é o agradecimento. A gratidão pela família que recebemos. Nenhum filho hoje deve se colocar na postura de avaliar seus pais. Porque meu pai deveria ter feito assim, porque minha mãe deveria ter feito assim. Nós aprendemos na doutrina espírita que a maior gratidão que nós recebemos de nossos pais é o nosso corpo físico. Em todas as nossas células do nosso corpo está registrado a doação deles à nossa vida. Doação energética, doação biológica, física, doação de renúncia, que nós não sabemos o que eles enfrentaram. Tem uma tirinha de Mafalda, né, de Quino, que a amiga de Mafalda começa a reclamar dos pais, que não entende os pais, que os pais são muito difíceis. E aí Mafalda chega e pergunta, me diz uma coisa, quando você chega no cinema, que o filme já tem começado, como é que você se sente?
Ah, eu me sinto assim, que realmente eu estou meio perdida, a história está continuando e eu não sei porque eu perdi o começo. Ela disse, pois é, quando nós nascemos, a história já tinha começado fazia tempo. Então nós não vamos saber nunca a renúncia, o sacrifício, a dedicação, o que eles foram cobrados interiormente para nos dar a vida. E para de alguma forma que a gente achou incompleto ou não, injusto ou não, mas nós estamos vivos. E está provado que nenhum ser humano vive se não tiver cuidado. É o único animalzinho que precisa de muito cuidado e de muita gente por perto. E de gente que olhe, que desenvolva sentimentos. Porque nós sabemos que uma criança que não é tocada, que não é olhada, que não é vista, ela pode se tornar um psicopata. Ela pode ser uma pessoa fria. Quem diz isso é Chico Xavier numa mensagem, que ele diz que uma criança até 1 ano e 8 meses, 2 anos, que não recebeu carinho e afeto, ela pode se tornar um agressor, um louco ou um psicopata na fase adulta. Para mostrar o quanto nós precisamos de ser olhados, de ser cuidados, de sermos amados. Então, mesmo que nossos pais não tenham dado o que a gente queria que eles tivessem dado, ou que nós hoje, com o nosso olhar de hoje, ousamos julgá-los na conduta do passado, nós estamos agindo de forma muito equivocada. Por quê? Porque nós não sabemos da metade da história. Nós não conhecemos os desafios que eles tiveram que enfrentar. Então, a primeira coisa que nós precisamos desenvolver e resolver com a nossa família anterior, para que a gente não leve esse problema para a nossa família atual, é a gratidão. Comecemos a agradecer. Se a família não foi boa, se as dificuldades foram muitas, comecemos a olhar a parte positiva que tivemos, para que a gente possa, de forma mais equilibrada interiormente, olhar melhor para a nossa família. Porque geralmente os filhos que reclamam muito dos pais, da conduta dos pais, terminam repetindo a conduta com os próprios filhos. Porque não superaram os conflitos existenciais anteriores da infância. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir superar e conseguir esse desafio de educar hoje é começar a resolver o conflito com nossos pais. O perdão. Perdoar as falhas que eles tiveram conosco. Compreender o contexto que eles vivenciaram. Para que a gente possa se olhar, porque está posto por Jesus. Se eu não perdoo, como é que eu vou ser perdoado? Se eu não perdoo as falhas de meus pais, quando eu errar com os meus, eu também não vou me perdoar. A minha consciência não vai me perdoar. Então, o desafio da família hoje é a gente olhar para a nossa família e tentar construir uma família em valores sólidos, em valores espirituais. Primeiro, eu preciso eleger esse roteiro espiritual, ético-moral do Cristo, para guiar minha família. Eu preciso ter um roteiro. Sou espírita ou sou cristão? O que eu estou seguindo? Eu acredito na reencarnação? Eu acredito nos laços de família? Como é que eu vejo? Como é que eu encaro minha vida? Porque essa dúvida, eu tinha muito essa dúvida. Senhor, eu não sei quantos filhos estão programados para a minha reencarnação. Eu planejava 4. 4 para mim estava de bom tamanho. Mas aí Deus tinha outro plano. Cheguei ao 7º e terminei também adotando um sobrinho. Então, não foi uma coisa premeditada, mas elas foram acontecendo. Porque esse projeto foi se encaixando e eu fui me descobrindo nesse processo. Então, nós devemos saber para cada um o que é que projeto você tem e que você quer para a sua família. Ora, eu sou espírita, acredito na reencarnação. Acredito que nós estamos num processo evolutivo e que as pessoas chegam para nós com as necessidades do grupo familiar. Então, eu já tenho uma proposta ético-moral para me guiar. Eu acredito que nessa convivência do perdão e da amorosidade, eu vou construir laços mais sólidos e eu estou aqui para esse reajuste com esse grupo. Se eu tenho essa compreensão, automaticamente eu posso ter uma visão melhor do que significa caminhar em família.
Se ele é um projeto de Deus, e se a doutrina espírita me diz, e Joana de Ângeles, Emmanuel, todos os livros espíritas, nós vamos ver os relatos. Entre a terra e o céu está lá o livro, todo mostrando uma prece que é feita a partir de uma filha que está sem a mãe e que acaba de perder um irmão e vê o desespero do pai e da madrasta, e ela vai fazer uma prece pedindo ajuda à espiritualidade para o seu grupo familiar. Todo o livro é o relato de socorro espiritual a esta família. Aí nós vamos ver cada espírito na sua configuração da reencarnação anterior, por que reencarna com aquele problema, por que aquela criança desencarnou num afogamento aos 9, 10 anos de idade, por que aquela família, o pai enviuvou. Todos esses fatores nós vamos entender à luz da doutrina espírita. E eu peço licença a vocês para ler a definição que Joana de Ângeles diz sobre família no livro SOS Família. Família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Olha que frase. Espíritos, grupos de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Ou seja, nós estamos unidos por acaso? Nós nos encontramos por acaso? Nossos filhos são nossos filhos por acaso? Nossos pais são nossos pais por acaso? Isso nos dá, gente, um universo muito diferente para entender que há necessidades da vivência do amor, do perdão, da solidariedade, do objetivo principal da reencarnação de cada um de nós, que é a vivência do amor, que é superarmos os nossos conflitos. E aí nós vamos ver na questão 775 do Livro dos Espíritos, aquela grande pergunta que fala sobre família, que todos nós já ouvimos. Qual seria para a sociedade o relaxamento, o resultado do relaxamento dos laços de família? Um aumento, uma recrudescência do egoísmo, respondeu os Espíritos. Ou seja, nós estamos no lugar certo para aceitarmos o desafio da evolução. É viver em família. É um ambiente perfeito, é o lugar certo. Por isso que fugir da família, não querer construir família, pode significar um problema nosso, até um receio, um medo de fracasso novamente em família. No livro Os Mensageiros está lá, os espíritos contando os cursos que eles fazem no plano espiritual para aprender a ser pai e a ser mãe, para aprender a se doar, porque fracassaram no item família. Então, esse fracasso afetivo, ele dói muito na alma. Dói muito na alma. Por mais que a gente queira, não é, e tente, nós vamos realmente sentir essa dor que a reencarnação, evidentemente, como um processo terapêutico, vai nos dar chance para a gente evoluir. Mas nós estamos falando isso para que a gente aproveite hoje a família em que nós estamos. Para que a gente não seja tão ranzinza com o nosso pai, com a nossa mãe, tão cobrador. Quantas vezes a gente fica naquela postura, né, de frieza, de indiferença, porque os pais, nós guardamos ainda mágoas das atitudes deles. Ou ficamos com dificuldade de nos doarmos, porque ainda não entendemos que o objetivo principal da reencarnação é a gente avançar. E com a família a gente avança. Por quê? Se é um ponto para superar o egoísmo, e nós vamos ver que os maiores vícios da humanidade quais são? O orgulho e o egoísmo. Então, na família, a gente é chamado a dividir. Quem tem muitos filhos sabe do que eu estou falando. A mãe pega o bolo e sai dividindo as fatias, né? Pega a sobremesa e ela é quem vai partir a sobremesa, porque se ela deixar, vai faltar para alguém, mesmo que seja uma travessa enorme, dependendo do tamanho da família. Então, quando a família é maior, a gente vê mesmo, tem que ter alguém que vá aprendendo. Olha, falta quem? Se lembrar de todo mundo,
para não esquecer ninguém. Quantas vezes nas viagens, quando a gente viaja com a família, quantas vezes eu fretei van, porque ia ser muito carro, então 15 pessoas dentro de uma van, 13 pessoas dentro de uma van, cadê fulano, cadê Beltrano, está todo mundo aí, vamos embora. Para não se esquecer de ninguém, para ter que olhar. Então, quando a família é grande, a gente aprende a dividir. Aprenda a emprestar, né? Eu sou de uma família que a gente dizia, fulana, tu vai me emprestar teu vestido para ir para a festa? Vou, mas você lava, né? Você me entrega limpinho, com certeza. Fulano, você vai fazer tal coisa. Você aprende já a conviver, a dividir, a aprender a se doar, a trabalhar o egoísmo. E aí nós vamos entender que na questão 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância, que os espíritos vão dizer justamente, nós precisamos reencarnar, passar pela infância, para justamente o espírito, nesse período, ele fica mais acessível para aprender novas coisas, para esquecer o passado. Então, esse renascer é realmente o renascer em valores, em aprendizado. Então, eu tinha muita certeza disso. Eu dizia, meu Deus, não existe coisa mais importante do que você dizer, eu dei a vida a alguém. Toda vez que eu ia agradecer minha mãe, eu disse, minha mãe, olha, eu acho que eu não vou pagar nunca. Porque, para mim, a coisa mais importante é estar vivo. É estar vivo, gente. É ter a oportunidade de viver. Por isso que o espiritismo é a favor da vida, é contra o aborto, a eutanásia, ao suicídio. Por quê? Porque nós sabemos a importância da vida, o trabalho que dá para o espírito reencarnar, para planejar uma reencarnação, o grupo de espírito que ele vai reencontrar, para ele poder se refazer no processo. As reprogramações que a espiritualidade faz, quando a gente toma uma atitude errada, a espiritualidade já tenta reprogramar para ver como é que se organiza, porque tudo é feito para o nosso aprimoramento. Aí a gente acha que a gente está aqui à toa, que está aqui por acaso, né? Que nada está ligado a nada. Isso é uma ignorância espiritual nossa. A criança, o espírito passa pela infância para que ele possa se moldar novamente, aprender novas coisas, estar aberto, ter chance do recomeço, que isso é a maior prova do amor de Deus. É a gente poder reencarnar, é a gente poder continuar esse processo evolutivo. Então o Espiritismo nos dá as bases para a formação de uma família, se não for 100% funcional, mas pelo menos que a gente possa construir relações sólidas. Mesmo que você não sinta afinidade, mas trabalhe para que você cuide dessa pessoa que você não tem afinidade. É seu dever. Porque é um erro nosso imaginar que amor, eu só ajudo quem meu coração diz que é para eu ajudar. Imagina, Jesus disse que era para a gente fazer o bem sem olhar quem? Como é que eu só vou ajudar se meu coração disser que eu vou ajudar? Não, amar é um dever. Como diz Madre Teresa de Calcutá, amar até doer. Joana de Ângeles também fala nisso. Então não pense que amar é uma coisa fácil, que você só faz dando risada e estando alegre. O amor é a prova do cuidado. Se eu cuido, eu estou dando amor. Mesmo que eu faça isso, sem que meu coração tenha ainda muita vontade, mas eu estou me doando, eu estou cumprindo com o meu dever. Eu me lembro de uma vez, uma médica chegou para mim, muito estressada, falando das dificuldades. Na época eu estava com 5 filhos e grávida do 6º. E ela fez, Socorro, sabe qual é o seu problema? É porque você quer ser uma mãe perfeita. Eu não sei se isso tem a ver com sua religião, mas você não quer errar, não existe, Socorro, toda mãe vai errar. Quando ela disse aquilo para mim, parece que aliviou o peso da responsabilidade, porque eu acho que eu estava querendo fazer tudo sem errar nada, isso não existe. Nós poderemos errar, mas não por desleixo, por falta de cuidado. Nós vamos errar porque somos imperfeitos. Aí eu entendi a charada. Aí eu disse, ela está certa. Eu estou querendo perfeição, mas eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. O nosso estágio evolutivo não é de perfeição. É um mundo de provas e expiações. Não vai ser fácil, vai ser duro.
mas eu posso dar o melhor que eu tenho. Aí onde está o segredo da consciência tranquila? É você procurar dar o melhor, porque mesmo procurando dar o melhor, mas se você falha, se você erra, porque nós vamos errar sim. A primeira vez que eu tive que pedir desculpa a um filho, isso não foi fácil para mim. Chegar para um jovem de 13, 14 anos e pedir desculpa, porque eu tinha exagerado na fala, na maneira de reclamar, no tom da voz, nas palavras que foram usadas, que pela emotividade e pela raiva você perde o controle. E aí eu fui começando a perceber o quanto é importante pedir desculpas, o quanto é importante chegar depois e sentar e retomar um acordo que não foi feito pelo diálogo. O diálogo é muito importante. Explicar cada regra, cada norma que organiza o lar, porque isso é uma coisa que ajuda na convivência. Os pais precisam deixar claro que a autoridade é deles, não é dos filhos. Não é o filho que tem que dizer de 4 anos o que é que vai ser a janta, nem onde é que vai ser o passeio. A criança não tem conhecimento e discernimento para isso. Isso não é educação livre e da liberdade, isso é ignorância do que significa a autoridade do pai e da mãe. Então, esse diálogo precisa acontecer. Na hora em que eu vou dizer uma regra, uma norma da casa, meu filho, a norma é essa. Ah, mas eu não quero, eu não posso, mas a norma é essa. E você vai obedecer, porque ela precisa para todos. Ah, mas a norma tinha que ser diferente. Lá em casa teve um período que era assim, não, mas essa norma para quem tem 21 anos era para ser essa. Não, mas a norma da casa, o horário para fechar, para dormir, para se fazer determinadas coisas, tem que ser o horário, tem que ser normas. E nós vamos ver essas normas. Evidentemente, se uma pessoa tem uma prova, tem um trabalho para terminar, você entende porque é que ele vai passar a madrugada acordado. Mas fora isso, não há motivo. Então, as normas precisam ser claras pelo diálogo. O roteiro a ser seguido. Olha, meu filho, nós seguimos uma religião. Ah, mas eu não quero essa religião, mas você vai seguir. Quando você tiver a idade suficiente para você escolher, você vai escolher. Mas você vai ter essa base. Do mesmo jeito que você vai para a aula, para o colégio, e você vai ouvir física, aula de física, de química, de biologia, e você nem sabe ainda qual é o percurso que você vai tomar lá na frente. Mas você vai ouvir, você vai aprender, e lá na frente, meu filho, você decide. A religiosidade quem define são os pais. Nesse sentido, de cumprir, de frequentar, mas chega um ponto que a criança e o adolescente, ele quer optar por outra e você pode encaminhá-lo, você vai fazer isso. Mas ele teve uma base da infância, para ele poder chegar à adolescência e poder optar, e na fase adulta já está lúcido para escolher. Então, essas orientações, essas bases, o Espiritismo nos dá. O que significa esse desafio da convivência, das normas dentro do lar, das atividades que precisam ser distribuídas, da vivência religiosa, das atividades de organização do lar, da vivência em família, dos acordos que devem ser feitos da convivência, dos exemplos éticos da convivência, do respeito aos outros, todos esses são feitos em família. Então, preparar o espírito para a vida imortal, capacitá-lo para uma vida mais equilibrada, é muito importante para a nossa convivência familiar. Esse processo dessa convivência passa pela construção desses valores que eu gostaria de retomar nesse momento. Que valores são esses? Primeiro, a definição de uma postura espiritual para a sua família. É preciso os pais, porque se a criança aprende pelo exemplo, nessa escolha, nessa postura religiosa e na vivência desses valores religiosos, nós estamos dando para ele uma base. Eles precisam dessa base para caminharem na vida. Há pesquisas hoje que já mostram no mundo por que é que os jovens venceram as tentações das drogas, de uma vida desequilibrada, e todos tinham na base um exemplo de uma vivência religiosa familiar.
Isso gera e dá no espírito uma fortaleza para que ele lá na vida ele se encaminhe. A outra questão que está dentro do relacionamento é a questão do perdão. Nenhuma família consegue conviver de forma harmonizada se nós não exercitarmos o perdão. A própria relação afetiva com o cônjuge, se ela não for compartilhada pelo perdão e pela retomada das ações, nós não construiremos relações saudáveis. As pessoas que não exercitam perdão, elas se paralisam no aprendizado emocional. Então, viver em família é um constante aprendizado para o perdão. Mas nessa vivência do perdão, eu preciso deixar claro para o outro que ações que o outro pratica, que me desestrutura, que me desequilibra e que desarmoniza. E é por isso que a gente precisa dialogar. Ter tempo para a convivência em família, ter tempo para estar junto, ter tempo para ouvir o outro, conversar. Como é que eu vou educar se eu não tenho tempo para ouvir o que está acontecendo, para saber como ajudá-lo? Então, esse espaço da convivência, ele é muito importante, ele precisa ser melhor aproveitado. O outro aspecto que nós falamos aqui é ensinar, dentro da convivência no lar, a gratidão, o agradecer, o observar as coisas boas. Mas para isso eu tenho que dar o meu exemplo com a minha família. Dentro da gratidão e do bom relacionamento no diálogo estão as relações de poder. Eu preciso ter autoridade, mas eu não posso extrapolar para o autoritarismo, porque aí eu perco a parte afetiva. Na hora em que as relações familiares são estabelecidas no autoritarismo, eu não tenho mais como caminhar com a afetividade, porque a relação vai passar a ser de poder. E toda vez que eu deixo o poder ganhar, ou seja, que a briga ganha, eu perco na afetividade. Então, para a convivência no lar, ela ser harmonizada, harmoniosa, eu preciso deixar que meu poder exista, mas eu não posso ser autoritário. Eu não posso ofender os outros com as palavras. É entender aquela proposta que Jesus diz: nós somos contra o pecado e não o pecador. Na hora de falar sobre o erro, sobre a dificuldade, eu não devo denegrir o outro. Você não presta, você é preguiçoso, você é irresponsável. Não, eu não gostei dessa sua atitude egoísta, meu filho. Essa sua atitude não é boa. E em que é que ela não favorece? Olha, eu não gostei dessa maneira como você tratou o seu tio, o seu parente. A partir de hoje a gente vai ver isso, a gente vai rever isso. Então, essa postura de mostrar o problema do outro, sem denegri-lo, sem humilhá-lo, sem colocá-lo numa situação distante da relação afetiva. Esse é um dos pontos também muito importante. Outro ponto importante que nós poderíamos ver na questão da relação afetiva é a questão de desenvolver os sentimentos. Para eu desenvolver os sentimentos, eu preciso também ser uma pessoa que estou preocupada em aceitar desenvolver os sentimentos em família. Então, para eu desenvolver os sentimentos, eu preciso dar espaço para a vivência da amorosidade, do estar junto. Aí nós poderíamos ver um momento afetuoso em família, é um momento do evangelho no lar. Não deve ser um momento em que nós vamos colocar os problemas da família. Não, mas é um momento da gente sentar, da gente refletir, de falar sobre problemas do dia a dia, de trazer os dramas para a visão do Evangelho. O que é que a doutrina espírita diz sobre isso? Que dificuldades nós podemos enfrentar? Essa vivência religiosa em família vai ajudar os nossos filhos e a nós mesmos a nos fortalecermos. Quantas vezes eu tive que procurar colegas psicólogos, colegas também com filhos, o atendimento fraterno, às vezes até os próprios médicos, né? O próprio pediatra ou a pediatra, para nos ajudar a entender as relações afetivas em família. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, vem nos ajudar muito a olharmos para esse laboratório que é a família de uma forma mais carinhosa. Precisamos valorizar mais esse espaço
esse locus que Deus nos colocou como laboratório para a gente aprender a amorosidade. Precisamos olhar com mais carinho para os nossos familiares, encontrar tempo para visitá-los, para estar com eles. Colocar mesmo na nossa agenda o espaço de estar junto com a família. Porque hoje, em meio a tantas mídias, já se vê se falar isso em tudo que é palestra, que as pessoas não se comunicam mais, estão numa mesa almoçando e cada um mexendo no seu smartphone, se comunicando, para que a gente possa trazer o olho no olho, o abraço, o estar junto, o ouvir. Porque como é que eu posso saber das necessidades do outro se eu não estou caminhando junto? O próprio Jesus construiu a sua família de apóstolos para que ele pudesse caminhar. Ele precisou de um berço familiar para voltar à terra. E por que nós iremos desprezar esse ambiente, esse espaço amoroso que nos permitiu estar hoje aqui? Que sejamos gratos à família que tivemos e que possamos nos empenhar para termos uma família mais equilibrada, mais afetiva, mais unida, e que a gente possa sair da reencarnação um pouquinho da consciência mais tranquila de termos deixado afetos sólidos, relações amorosas com aqueles com quem Deus colocou em nossos caminhos. Que Deus nos abençoe na caminhada em família e que nós possamos olhar para ela com mais carinho, em nome de Jesus. Muito obrigada. É um tema um tanto quanto interessante que acho que daria mais de um programa, né? Agora iremos à segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas. A primeira pergunta é: diante dessas reconfigurações familiares, em que novas propostas de famílias surgem, como devemos encontrar o nosso propósito existencial em família? Eu acredito que, como a doutrina espírita nos esclarece, o propósito continua o mesmo. Quando as pessoas se reúnem, se congregam para formar um grupo familiar, seja o modelo que for, porque nós devemos abrir o nosso coração, tirar os preconceitos e entender que o amor não tem idade, não tem sexo, não tem tamanho nem cor. O amor é o amor. Se nós estivermos abertos para vivenciar essa proposta, independente da configuração, a relação afetiva, amorosa, ela deve se instalar. Eu estou preocupado em construir, em colaborar com a existência de alguém para que alguém cresça. Eu olho para esse alguém com esse propósito maior de que ele cresça. Isso é que é o mais importante. Porque não adianta estar junto e a gente continuar se odiando. Alguém tem que acordar nesse processo. Então, independente da configuração familiar, é importante que a vontade seja de ajudar. Seja de quê? De fazer o outro crescer. Seja de nós crescermos junto na afetividade. Isso é o que é importante. É o sentimento, é o amor. No final de tudo, é o amor que importa, né? A vivência do amor. A segunda pergunta é: na minha família ninguém se odeia. Todos se gostam mesmo com suas diferenças. Mas nunca nos encontramos para confraternizações. Só nos vemos em velórios. Isso me angustia muito. O que fazer? Olha, eu sempre digo isso, sempre que eu falo em família, eu digo assim: minha gente, olha, vocês fazem assim. Tem aquela tia distante, porque pai e a mãe a gente acha que já é um dever. Você compra uma tapioca, aqui no Brasil, né? Uma tapioca é um sucesso, a gente adora tapioca. Você compra uma pamonha, uma tapioca e diz: olha, eu estou indo aí, leva um lanchinho. Porque às vezes é tão constrangedor a gente chegar numa casa e você, né, não sabe como é que está a situação. Se você chega com um mimo, com alguma coisa, não é? Uma banda de um bolo de mandioca, uma tapioca, duas, uma canjica, uma pamonha, você chega: olha, eu estou com saudade de você, eu quero ir aí fazer um lanche. Gente, isso, quer prova mais de sentimento do que isso? Você diz: olha, eu estou com saudade de você, posso ir aí fazer uma visita? Ah, hoje não dá não, diz aí um horário. Nós precisamos nos prontificar. O que está acontecendo é que as pessoas estão, cada uma no seu lugar, esperando serem convidadas, entendeu? E em família a gente precisa entender que não precisa desse convite. Evidentemente a gente não deve chegar de surpresa sem saber nem se a pessoa está em casa. Mas nós precisamos nos colocar. Tinha outra parente chegar para mim: olha, eu tenho não sei quantos netos, não sei quantos filhos e ninguém liga para mim. Se um ligasse por mês, a pessoa fazendo a conta,
Dentro de um mês, eu teria praticamente uma pessoa cada dia ligando para mim. Aí eu cheguei para a pessoa e disse, quantas vezes você já ligou para cada uma delas? Eu estou esperando ela me ligar, porque eu sou a mais velha. Não, comece a ligar. A questão é essa, nós ficamos esperando que os outros façam. E alguém precisa fazer. É aquela história, o bem precisa ser feito na terra. E fica todo mundo esperando que o bem aconteça. E Jesus sabendo que nós deveríamos fazê-lo. Nós precisamos dar o primeiro passo. Então, coloque na sua agenda, visitar a família vez por outra. Liga para o parente. Vamos procurar. Eu sei que todo mundo é ocupado. Todo mundo hoje trabalha. Todo mundo tem muitas tarefas. Emmanuel chega a dizer, no livro Pão Nosso, se você não é capaz de conviver com 5, 10 pessoas dentro de casa, se preocupando com elas, como é que você quer ser palestrante, passista, trabalhador do movimento espírita, se você não consegue se reconciliar com a sua dívida maior? Então, é preciso achar espaço. Uma coisa importante que eu dou a essa pessoa seria você fazer assim, olha, combina. A cada 2 meses, 1 mês, vai um almoçar na casa do outro e cada um leva alguma coisa para, evidentemente, não sobrecarregar ninguém, todo mundo é muito ocupado. Então, um leva o arroz, outro leva alguma coisa. Faz essa coisa mais natural para se encontrar. É tão bom, gente. A gente conversa. Realmente, se encontrar só em situações dolorosas ou num casamento ou coisa, não dá para você interagir. E o que está faltando é que nossos filhos precisam conhecer as relações familiares. Há uma orientação que diz que quando você conta para seus filhos a sua história de vida e a de seus familiares, eles passam a te ver diferente. Porque o filho olha para o pai e a mãe e só vê o pai e a mãe correndo, trabalha, chega, faz... Ele não sabe o percurso que o pai e a mãe teve, a vida sacrificada que levou. Eu nunca esqueci do dia que Toinho, meu esposo, levou meus filhos para conhecer a escola que eles tinham estudado entre Queimadas e outra cidadezinha, na fazenda. Não era nem Queimadas ainda. Os meninos ficaram tudo impressionados quando olharam a casa que eles tinham estudado. Não era sequer nenhuma escola, era uma casa grande, que se tinha uma sala. E eles foram entender, mas papai, então quer dizer que o senhor ia a cavalo? O senhor ia a cavalo, o senhor ia fazer... Eles começaram a ver a história do pai, todo o percurso diferente. Então, esses convívios nos levam a conhecer a história do grupo familiar e eles passam a ter uma interação diferente e melhor com as experiências que passam a ter conhecimento. Temos muito trabalho pela frente, então, né? A terceira pergunta é, o uso excessivo da tecnologia tem potencializado os conflitos em família? Cada geração tem uma forma de dizer como esses conflitos se potencializam, né? As gerações anteriores era a televisão, agora a gente tem a internet, o smartphone, etc. Cada geração vai ter seu obstáculo, isso é evidente. Cabe à família estar consciente do seu papel. Ora, se eu sei que é hora de refeição, vamos fazer refeição junto. Se eu sei que eu tenho aquela hora de interagir, vamos privilegiar isso. Cabe aos pais começarem a se informar melhor. O que eu tenho notado é que tem uma geração de pais e de jovens assumindo, não é, a paternidade, a maternidade, que está se abrindo mais para essa abrangência. Mas nós precisamos estar alerta para isso, esse cuidado em reduzir esse tempo da tecnologia isolado, para que a gente não atrapalhe a convivência olho no olho, abraço e toque. A quarta pergunta, como lidar com os nossos erros e o erro dos outros no ambiente familiar? É possível? Jesus nos diz que é possível, né? A doutrina espírita nos diz que é possível. Primeiramente, isso parte de um propósito nosso, de ter clareza. Eu estou aqui num processo evolutivo, eu tenho clareza disso, eu aceito isso. O que é que a doutrina me diz? Porque se eu sei que eu sou um ser imperfeito, eu vou cometer falhas. Se eu sei que eu estou num processo evolutivo, eu quero melhorar, eu realmente tenho esse propósito de superar meu egoísmo, porque o que mais atrapalha a nossa convivência é o egoísmo e o orgulho. Então, eu estou num processo em que eu me questiono determinadas coisas como mãe, ou eu acho que por ser mãe eu posso tudo,
eu não questiono nada, eu não volto atrás em nada, eu não analiso minhas atitudes, aí é onde está o processo. Como fazer com que nossas relações familiares sejam melhores? É a gente se melhorando. E Jung diz uma frase muito bonita: você não pode dar amor se você não se ama. Você não pode ajudar a mudar os outros se você não está num processo de autotransformação. Isso é muito forte, a psicologia nos diz. Se eu estou num processo de autotransformação, se eu me preocupo com isso, evidentemente quem convive comigo vai perceber. E isso fica tão natural, que o próprio meu erro, eu mesma vou encarar meu erro de uma forma diferente. Eu não vou ver um fracasso, mas eu vou ver uma oportunidade que eu tenho que refazer, que reformular. Eu acho que é importante colocar o Evangelho e a gente está aberto, que nós não somos perfeitos. Para mim, hoje, uma das maiores coisas mais importantes que eu passo é ver meus filhos ter a liberdade de chegar para mim: mamãe, a senhora está esquecendo tal coisa. A senhora não devia ter falado isso. Olha, a senhora não devia ter dito tal coisa. Eu acho isso muito importante. Ele já ter essa abertura de chegar e a gente conversar e trocar experiência nesse processo evolutivo. E a nossa última pergunta é: sou órfã, pois minha mãe desencarnou. E a partir daí fui criada pelos meus avós e meus irmãos foram criados por meu pai. No meu subconsciente sinto que tenho que perdoar. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é a gratidão. Primeira coisa mais importante, você está vivo. Alguém cuidou de você, porque senão você não teria passado todo esse processo. Não adianta você ficar olhando como é que seria se tivesse sido diferente, se eu tivesse sido criado pelo meu pai, pela minha tia. Não adianta. Isso é uma contingência da sua reencarnação. No seu plano evolutivo estava essa contingência reencarnatória. Aceite. Aceite essa contingência e passe a se perdoar. Teve aspectos positivos? Teve, como tem qualquer uma. Todos nós, se olharmos para trás, vamos ver aspectos positivos e aspectos negativos. Veja isso com naturalidade. Veja que teve aspectos positivos e tem aspecto negativo. Mas chega um ponto que cabe a nós traçar um novo roteiro. Se desligue desse passado, olhe para você, o que você tem agora nas suas mãos e vá construir. Vá construir, porque o que sua avó tinha que fazer, o que sua mãe, o que alguém teve que fazer, já fez. Agora é com você, agora é conosco. A gente já recebeu essa bagagem. É gratidão e pé na estrada. Vamos fazer diferente. É esse o percurso. Você já pensou sobre qual é o objetivo da família na Terra? Será que já pensou? Afinal de contas, por que existe a família? Se Deus, que é o Criador de tudo, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Vamos encontrar a resposta para essa questão nos ensinamentos do nosso mestre Nazareno. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, a família é uma escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia poder amar a humanidade inteira. Deus, que é a inteligência suprema, sabe que no estágio evolutivo em que se encontra, o homem é incapaz de amar todos os seres humanos como a si mesmo. Por essa razão, ele distribui as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo, que é aquele que está dentro de casa. Como dizia o nosso amado Chico, família é o laboratório de experiências. É assim que em nossas múltiplas existências vamos aprendendo o amor nas suas diversas facetas. Amor de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de avô para neto, de neto para avô, de tio para sobrinho, de sobrinho para tio, de esposo para esposa e assim por diante. E quando conseguimos amar verdadeiramente um filho, por exemplo, nosso coração se enternece também pelos filhos alheios. Quando desenvolvemos profundo amor por um avô, uma avó, até pelos pais, toda vez que uma velhinha ou um velhinho cruzar nosso caminho, sentiremos algum carinho, porque nos lembraremos dos nossos queridos velhos. Assim, meus irmãos, os laços de afeto vão se formando aos poucos, para que um dia possam se estender por toda a grande família humana.
Considerando-se ainda a lei da reencarnação, ou seja, das várias existências no corpo físico, vamos solidificando esses laços de afetividade com o maior número de espíritos que nascem sob o mesmo teto que nós. Dessa forma, nossa família espiritual se amplia e os laços do bem-querer e de bem-querer se solidificam a cada nova possibilidade de convívio. Podemos constatar essa realidade no amor que nutrimos pelos amigos, que não fazem parte da parentela corporal, mas com os quais temos laços sólidos de afeição. Se o amor ao próximo é lei da vida, teremos mais cedo ou mais tarde que aprender esse amor. E nada mais lógico do que começar pelos familiares, que a sabedoria das leis divinas reuniu no mesmo lar. Portanto, viver em família não é fácil. É um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado. Pois o convívio diário nos dá a oportunidade de limar as arestas com aqueles que, porventura, tenhamos alguma diferença. Nascendo no mesmo reduto familiar, é mais fácil superar as desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem num ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacíficas. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador. Com as ondas eletromagnéticas da internet, atingimos os 5 continentes do mundo. E, através disso, tenho certeza que essa mensagem chega a todos os corações, independente do idioma que aqui falo. Olhando a humanidade como uma grande família, todas as barreiras que separam os povos caem por terra. Pois num outro país, numa outra etnia, numa outra religião, pode estar alguém que já foi nosso parente consanguíneo ou nosso grande amigo numa existência física passada. Assim, se você entender que isso tudo faz sentido, comece a ver as pessoas que cruzam seu caminho com outros olhos. Com olhos de quem entende e atende à recomendação do Cristo. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se tiver difícil amar a si mesmo, lembre-se do Cristo na Santa Ceia, quando nosso eterno irmão disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim não teremos mais desculpas para deixar de amar. Pense nisso. Agradecemos a Socorro pelo tema abordado e que possamos continuar nossa reflexão sobre o ensinamento trazido hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor, ao nosso divino irmão Jesus, aos amigos que formam essa grande família da TV7. E não podemos esquecer de agradecer a nossa família do mundo espiritual, que nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.